E não é que o Uruguai venceu Portugal? Não é da Copa que eu tô falando, não. E na videoaula de hoje vamos falar sobre a campanha da Cisplatina. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre a campanha da Cisplatina, em livros didáticos, né, em alguma aula de história você deve ter ouvido falar sobre isso aí, né? Só que não é algo que é estudado com profundidade, pelo menos não na história do Brasil, né? De o que foi esse conflito da Cisplatina? O Uruguai já fez parte do Brasil, é isso? Né? Em que momento da história isso acontece? Então vamos lá, né? A campanha da Cisplatina é um conflito que durou 3 anos, de 1825 até 1828, e vai culminar na independência do Uruguai. Tá? Mas quando foi que o Uruguai passou a ser anexado ao Brasil? O processo é complicado e é bem lento, então vamos devagar. Começa lá em 1680, né? O que aconteceu em 1680? Esse território que hoje a gente conhece como Uruguai se tornou a província de Sacramento, né? O que era essa província de Sacramento? Seria uma nova colônia portuguesa, destacada do Brasil. Tá? Não é que seria um anexo ao Brasil. Não, tem o Brasil, uma colônia, Sacramento, outra colônia. 1680, vamos pensando aí na data, vendo o que está acontecendo. 1680, segunda metade do século 17, então a gente está falando de movimento bandeirante. Pois é, vamos lembrando aí que durante esse período estava rolando lá a União Ibérica em Portugal, a fronteira entre as colônias portuguesas, colônias espanholas na América estavam meio perdidas, porque né, como uniu os reinos de Portugal e Espanha, porque agora só tinha um rei dos dois territórios, esse território fronteiriço ficou meio esquisito, né? Então, o movimento bandeirante vai aproveitar para ultrapassar essas fronteiras do Tratado de Tordesilhas, que vai perder muito do sentido, e vai se chegar ali esse território sul do Brasil. Lembra que o movimento bandeirante saiu daqui da região de São Paulo, né? E se espalhou, né, pelo interior, indo lá para a região de Minas, Goiás, Mato Grosso, e no sentido sul vai passar lá por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e chega nesse território que vai se tornar, né, a colônia de Sacramento. Então, originalmente, esse era um território à parte do Brasil. Bem, entre 1680 até 1777, essa colônia seria uma colônia portuguesa. No entanto, né, em 1777, Espanha vai retomar esse território como território espanhol. Né? Por quê? Vamos vendo ali o que é essa área ali do Uruguai. Né? O Uruguai, né, posteriormente, né, que vai se chamar ali depois de colônia de Sacramento, se chama de província Cisplatina. Por quê? Cisplatina, se traduzir o termo, né, Cisplatina, né, quer dizer, do lado de cá do Plata, do lado de cá do Rio da Prata. Né? Se você pegar um mapa ali, né, você vai ver que o Rio da Prata, ele contorna ali o Uruguai e vai desembocar no mar ao sul do Uruguai, entre o Uruguai e a Argentina. Toda essa área que compõe ali Argentina, Paraguai, Uruguai, um pedaço do Chile, tudo aquilo ali era o antigo vice-reino do Rio da Prata. Né? Bom, a Argentina também chama Argentina, não é à toa, né? Vem de Argentum, né? Argentum, que em latim quer dizer prata. Né? Tinha uma grande área de exploração de prata naquele território, bastante importante para a economia espanhola, obviamente. Né? E como o Rio da Prata era o ponto de escoamento da prata espanhola para a Espanha, né? Obviamente a Espanha desejava manter os dois lados do Rio da Prata sob domínio espanhol. Era um risco desgraçado ali ter um território português logo ao lado que poderia ali, sei lá, saquear os galeões espanhóis que iam tirar a prata lá daquela região para levar para a Espanha. Então ter o domínio dos dois lados era bastante importante. Lógico, teve um desconforto diplomático ali, mas a partir de uma série de acordos, sem grandes conflitos,
né, esse território que hoje é o Uruguai voltou a ser parte do território espanhol, compondo lá o vice-reino do Rio da Prata. Bem, o tempo passa, né, chegamos ao século XIX, e no século XIX começa ali a campanha napoleônica, que vai avançar sobre o território da Espanha, sobre o território de Portugal, que vai fazer com que a família real portuguesa migre de Portugal para o Brasil em 1808. Eu já fiz vídeo aí sobre isso aqui, né? Mas vê, quando a família real portuguesa vem para cá, né, quem governava Portugal era Dom João, que vai se tornar Dom João VI. Por quê? Porque a mãe dele, Dona Maria a Louca, né, pelo apelido que ela tinha, já ela perceber que ela não tinha condições para poder governar Portugal, afinal de contas, possivelmente ela é esquizofrênica, né, e não tinha habilidade para poder governar Portugal. Quem governava era o príncipe regente Dom João. E Dom João gostou bastante do Brasil, né? Ele achou que um território bastante confortável e ficou feliz em o Brasil se tornar ali Reino Unido de Portugal, Algarves Brasil, portanto se tornando a sede do Império Português, evitando lá problemas com Napoleão invadindo Portugal e mantendo todas as suas colônias. Tem um vídeo sobre isso aí também no canal, né, falando sobre a vinda da família real portuguesa para cá e todo esse arranjo aí para poder garantir o domínio do Império Português. Então, vamos lá. Estando Dom João aqui no Brasil, ele vai voltar os olhos de novo para o Uruguai, né? De novo para esse território aí da antiga colônia de Sacramento. E ele vai acreditar que ia ser algo muito positivo para a economia e para a política brasileira reanexar a antiga colônia de Sacramento ao território brasileiro, né? E de novo, né, antes de um momento de conflito ali, né, ele vai montar um acordo partindo do casamento dele. Ele era casado com uma princesa espanhola, né, Carla Joaquina, e por direitos de hereditariedade ele faz lá toda uma jogada política que reanexa esse território, que hoje é o Uruguai, ao Brasil. Só que a coisa não foi tão simplesmente diplomática, né? Precisou de uma ação militar para poder ocupar esse território. Por quê? Cara, estamos falando já de 1816. Não é aquele momento lá de 1680, onde quem ocupava esse território eram nações indígenas, né? Que para a política europeia no momento bastava invadir, tomar conta, admitir como território dessa ou daquela nação, né? Agora a gente está falando de uma ocupação, né? E de uma ocupação ali de alguns séculos, né? Bom, essa ocupação ali vai ter uma população predominantemente espanhola, né? Predominantemente crioula, né? Bom, quando vai lá e ocupa, obviamente o pessoal daquela região vai ficar bastante desconfortável com a ocupação luso-brasileira do território que hoje é o Uruguai. Isso vai ser generalizado? Óbvio que não. Tanto que, quando vem a independência do Brasil, em 1822, né, em 1823, vai se compor a primeira Constituição brasileira, né, chamada de Constituição da Mandioca. Eu também tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. E vão buscar ali deputados da província cisplatina para compor essa Assembleia Constituinte, justamente no intuito de pensar, olha, esse grupo aqui, apesar de ter nascido como uma colônia à parte do Brasil, já que essa agora é a fração de Portugal dentro da América, né, e já declaramos a nossa independência, vamos manter o laço com esse território. Então eles têm que se sentir representados, né? Tragamos deputados da Cisplatina para compor a Assembleia Constituinte. Os uruguaios, eles não vão ficar muito satisfeitos com isso, não. Afinal de contas, o tipo de colonização que rolou nessa região não foi o mesmo tipo de colonização que teve no resto do Brasil, né? Se você buscar ali dentro da história da colonização do Brasil, você vai ver que assim, a nossa produção era uma produção basicamente agrária, né? A nossa economia estava fundamentada na plantation, né? Enquanto naquela região do Rio da Prata você vai encontrar muita economia urbana, né? Muita economia manufatureira, muita economia ligada ao comércio da prata, né? Então assim, estava em desalinho
né, a população dessa região do Uruguai não estava muito satisfeita em se ver como parte do Brasil, que inclusive a língua era diferente, né? Predominava lá os falantes do castelhano, inclusive do Guarani, né? Enquanto no Brasil, né, a língua portuguesa e esse costume, essa economia, essa política completamente distinta do que era a realidade nessa região do Uruguai. E aí, liderando esses grupos contrários à ocupação brasileira, vai aparecer um sujeito chamado de João Antônio Lavaeja, né? Não sei se a pronúncia está perfeitamente correta, né? Como tem variação de castelhano pra caramba, acredito que a pronúncia seja Lavaeja. Estou colocando o nome aqui embaixo, né, para você se orientar e saber de quem eu estou falando. Bom, o Antônio Lavaeja, então, ele vai liderar uma série de tropas para se opor à ocupação brasileira dentro desse território. E aí começa a campanha da Cisplatina. Começa a rolar uma guerra entre uruguaios e brasileiros. Rapidamente os argentinos vão apoiar o Uruguai contra o Brasil. Lembrando lá que todo esse território era parte lá do vice-reino do Rio do Prata, né? Obviamente a Argentina também tinha interesses no território do Uruguai. Bom, o conflito então vai se expandir e vai ser declarada uma guerra entre Brasil e Argentina, né? Justamente pelo conflito da posse do Uruguai, né? A Argentina não dizia que queria anexar o Uruguai a seu território, mas que apoiava pela luta de independência do Uruguai em relação ao Brasil, né? E nessa vai aparecer também a Inglaterra, que tinha fortes interesses nessa região, né? A economia dessa região era bastante importante para a economia inglesa nesse momento, e vai ter uma intervenção aqui e a Inglaterra vai aparecer como grande mediadora. Vai ser um conflito bem tenso aí, que nem eu falei no começo do vídeo, vai durar 3 anos, vai de 1825 até 1828, e isso vai gerar um desgaste desgraçado na imagem de Dom Pedro I, imperador do Brasil, né? Que vai ser imperador do Brasil de 1822, independência do Brasil, até 1831, quando ele volta para Portugal. A situação do Dom Pedro não era das melhores, porque a guerra contra a Argentina pela posse do Uruguai, pela posse da província Cisplatina, vai gerar um aumento de impostos gigantesco, né? Vai gerar um desvio de mão de obra monstruoso para ir para a guerra da Cisplatina. E a imagem do Dom Pedro já estava bastante feia, né? Nessa tensão, inclusive, vai forçar o Dom Pedro a tomar a decisão de abandonar o Brasil, voltar para Portugal para ocupar o local do pai dele, né? O Dom João, que tinha morrido em Portugal, né? E aí ele vai virar Dom Pedro IV em Portugal. Por fim, né, em 1828, com a intervenção da Inglaterra, a situação é acalmada, a guerra chega ao fim e o Uruguai vai se tornar então um país independente, nem ligado à Argentina, nem ligado ao Brasil, e vai se constituir como nação autônoma. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. Antes de eu dizer que essa é a prancha do Suetônio, eu queria dedicar esse vídeo a Heloísa, um assinante do canal que me encontrou aí ontem, antes de eu gravar esse vídeo, né? E veio aí falar comigo que pretende ser historiadora. Elo, esse vídeo é para você. Um beijo. Essa é a prancha do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando. Yeah!